Shabbat Shalom, irmãos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Eterno Elohim de Israel, quando nós nos apresentamos diante de Ti nesse dia, ó Pai, encerrando o Shabbat, ó Pai, quando o Senhor já nos ensinou pela manhã, no sacrifício da manhã, nos ensinou durante o serviço pela manhã, iniciou novamente, ó Pai, nos ensinando pelo sacrifício da tarde, e os Teus louvores também ensinaram a nós, ó Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos presentes na Tua casa, diante da Tua presença, Pai. Que a Tua Torá seja ela viva em nosso ser, ó Pai. Em nosso seio seja ela, Pai, manifestada a todo momento, para que nós não venhamos transgredi-la, ó Pai. Por isso que nós cantamos, Senhor, forja-nos com a Tua palavra, Pai, para que nós possamos seguir o caminho proposto por Ti, ó Pai, para que nós não venhamos fugir nem para a direita, nem para a esquerda, para que nós não venhamos fugir da Tua presença, mas que nós venhamos buscar a Ti, ó Pai, em nome de Yeshua, em todos os momentos da nossa vida, seja momento de regozijo, seja momento de aflição, seja nós a buscarmos a Ti, ó Pai, em todo o tempo de nossas vidas. Que a Tua palavra seja vivificada em nosso meio e que nós possamos retornar para a nossa casa totalmente diferente como nós vimos, ó Pai, regozijados, restaurados, ó Pai, manifestado em nós, ó Pai, a Tua presença. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Nós vamos dar sequência ao ensino do Eterno, que já pela manhã já nos forjou com a Tua palavra, nos ensinou maravilhosamente. A 13ª porção, Shemot, é a porção inicial do livro de Êxodo. Você pode ir lá, é Êxodo capítulo 1, irmãos. Ali começa o livro de Shemot, Êxodo. Shemot é o segundo livro aqui da Torá. É interessante que ele vai continuar a narrativa aqui de Bereshit, de Gênesis, porque ele inicia citando aqui as descendências de Jacó. Logo nos primeiros versículos, irmãos, do primeiro capítulo, você vai ver aqui que Elohim já faz uma ligação imediata de uma geração a outra geração. Essa é a ligação imediata. Mas antes eu gostaria de levar vocês a Lamentações. Eu queria ler Lamentações junto com a congregação, porque essa palavra veio a mim essa madrugada. E eu quero ler porque o propósito do Eterno se manifestará no meio de nós. Lá no capítulo 3 de Lamentações, irmãos. É interessante aqui, porque logo pela manhã o Eterno nos ensina que a tribo de Levi ela não tinha herança física. A herança dela era o Eterno, por vinha do Eterno, que são as suas misericórdias. No verso 22 do capítulo 3, nós vamos ler até o verso 29, irmãos, para nós iniciarmos. Diz assim: as misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Eterno, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O verso 24 aí, quando ele diz, a minha porção é no Eterno, ele se refere-se à tribo de Levi, cuja porção é Elohim, cuja herança está em Elohim. Verso 25 diz assim: bom é o Eterno para os que nele esperam, para a alma que o buscam. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Eterno. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-te solitário e fique em silêncio, porque Elohim o pôs sobre ele. Escondo o rosto no pó. Talvez ainda haja esperança para mim e para ti, irmãos. Então o Eterno vem nos forjando com a tua palavra, porque a palavra aqui, misericórdia, recebe em hebraico. Ela vem falar de um amor imutável, que é o amor de Elohim por nós. É um amor que não há mudança, não há variação, é um amor constante que ele tem por mim e por você. E por isso que esse amor imutável faz parte da herança da tribo de Levi. Isso é maravilhoso. Eu tive entendimento quando nós estávamos aqui estudando pela manhã. Assim, diz o Salmo 19, como um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, o Salmo 19,
Ele está constantemente na minha memória. Shemot aqui anuncia, irmãos, o fim de um ciclo e faz declaração ao início de um novo ciclo. Sem que haja uma ruptura. O Espírito diz para mim, porque a ruptura causa dor. Porque a ruptura causa uma dor intensa. Então, por isso que ele vai, imediatamente, terminando um ciclo, ele liga logo a outro ciclo para que não haja uma interrupção, para que ele não haja uma ruptura. Sabe por quê? Porque a ruptura causa uma violência tremenda. Uma violência. Assim como você vai ver que há uma dor intensa quando Israel precisa romper com o Egito, assim é comigo e com você quando nós precisamos romper com Roma. Com o passado, com Roma. Causa uma dor intensa, por isso que muitas vezes nós fugimos dessa dor. Ruptura, segundo o conceito, ou ruptura, significa rompimento. O termo aqui é aplicado em duas situações, em lesões musculares ou quebra de um compromisso. Em essas duas situações, onde é usado com mais frequência o termo ruptura. Ou um rompimento, é uma lesão muscular, uma quebra de algum compromisso que eu e você fazemos. Em medicina, uma ruptura muscular é uma lesão no músculo. Interessante que ele afeta os nervos, os vasos sanguíneos, as fibras musculares, isto é, a ruptura, ela quebra uma ligação que você tem, ou que o músculo tem, com os outros órgãos. Então, por isso que os especialistas falam que causa uma dor intensa, porque ele afeta os nervos, ele afeta os vasos sanguíneos, isso na medicina, e nas fibras musculares. Eles dizem que é diferente de uma pequena distensão muscular, por causa da dor intensa. É diferente de uma distensão, que é somente um esforço exagerado que você faz com o músculo. A ruptura ela vai causar uma dor intensa, por isso que ela é diferente. Outro significado aqui do termo ruptura se refere a uma interrupção nas relações, como, por exemplo, uma ruptura de uma amizade, uma ruptura de um noivado, de um casamento. Neste caso aqui, está ligado a uma violação de um compromisso, irmãos. Você viola um acordo, você viola um contrato, você viola uma aliança. Por isso que ela causa dor e sofrimento. E os médicos, tanto os médicos quanto o próprio conceito diz, o tratamento é doloroso e prolongado. Por isso que ele causa uma dor intensa. Por isso que nós estamos nessa situação que nós estamos hoje, por causa dessa ruptura. Eu gostaria que você fosse comigo lá em Jeremias, capítulo 11, porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas Jeremias, ele vai mais profundo, ele fala assim, maldito é o homem que não escutar a palavra desta aliança. Ele se torna maldito. Se torna maldito por quê? Por causa de uma ruptura. Jeremias, capítulo 11. Vamos lá comigo, por favor. Se eu estiver rápido demais, vocês me avisam, tá bom? Por causa da violência que causa a ruptura, irmãos. O verso 1 diz assim, ó. Palavra veio a Jeremias da parte do Eterno. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Você vai ver ali que ele vai falar as duas famílias. A família de Judá e a família de Jerusalém. A família de Davi e a família de Jacó, de Israel. Diz assim o verso 3. Diz-lhes, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel. Maldito é um homem que não obedecer às palavras desta aliança. Maldito é um homem que provocar a sua ruptura. Maldito é aquele que promoveu a comunidade do Machia uma ruptura com Israel. É isso que a palavra está dizendo. É isso que ele está falando. Verso 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me serei por povo, e eu serei por Elohim. Há uma adesão ali, porque não houve uma ruptura. Verso 5. Então confirmarei o juramento que vi a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. E eu respondi, amém, ó Eterno. Disse-me o Eterno, apregou todas essas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Essa é o anúncio que o homem tem, que eu e você temos que fazer, é anunciar. Ok, ele fala aqui, ó, anuncia nas ruas das cidades, nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém. Verso 7. Desde o dia em que tirei do Egito,
a vossos pais até hoje. Eu vos tenho advertido constantemente. Dai ouvidos à minha voz, diz é o Eterno falando comigo e com você, irmãos. Olha só o verso 8. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno. É um processo de ruptura que eu faço. Eu vou escutar o meu coração maligno ao ouvir as palavras da aliança, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, ao qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Verso 9. Então disse-me o Eterno, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém, uma rebelião. Verso 10. Tornaram-se as maldades de seus primeiros pais, que recusaram a ouvir as minhas palavras, andam após deuses estranhos, para servir a casa de Israel e a casa de Judá, quebraram a minha aliança, romperam, houve uma ruptura, irmãos. Por isso que vai haver dor, que fiz com seus pais. Essa ruptura ela vai causar dor, porque ela vai te desligar aquilo que vai dar a você vida, ao canal que vai trazer para você vida, para que vai te sustentar, que é a palavra de Elohim, que é a aliança estabelecida na Torá. É por isso que vai causar dor intensa. Portanto, diz o Eterno, onde eu estou, verso 11. Portanto, assim diz o Eterno, trarei mal sobre eles, olha a dor, do qual não podemos escapar. Embora clame a mim, eu não os ouvirei. Então nós cantamos que clamamos a ti, ó Eterno, clamamos a ti, ó Eterno, clamamos a ti, ó Eterno. Mas se eu e você não tomarmos uma posição diante do Eterno, ele fala assim, ó, não adianta nem clamar a mim, eu não os ouvirei. Ele fala aqui, ó, eu não os ouvirei. Irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem queimaram incenso, mas eles de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Segundo o número das suas cidades são os teus deuses, ó Judá, e Jerusalém. Levantaste altares e vergonha, altares para queimares incenso a Baal. Portanto, não ores por este povo, diz ele, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não ouvirei no tempo em que clamarem a mim, por causa do seu mal. Está vendo? Ele está falando do tempo. Não ores por ele, por este povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada? Que direito tem a minha amada, diz ele, na minha casa, visto que muitos nela têm cometido grandes abominações? Pode carne sacrificada desviar de ti o castigo? Quando tu fazes o mal, então saltas de prazer. Denominou-se-te o Eterno oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. O Eterno dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o desastre pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Eu acho que eu falo Natal. Queimando incenso a Baal. Perdão, irmãos. Maldito é o homem que não escutar essas palavras, que não obedecer essas palavras. Maldito é aquele que causar em si mesmo uma ruptura com o Eterno Elohim. Não é diferente comigo e com você. Paulo, lá em Hebreus, capítulo 10, vão lá comigo, ele diz assim, olha, você tem que se preservar e permanecer, para que você não venha causar uma ruptura com seus irmãos, para que você não seja o promotor de uma ruptura, assim como Faraó é um promotor de uma ruptura, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá, em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 19, irmãos. Diz assim, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Elohim, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, de adesão,
tendo o coração purificado da consciência, da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns os outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que não haja uma ruptura das obras, para que você não venha interromper aquilo que o Eterno tem te ensinado, para que você não olhe para trás, para que você não seja o causador de uma divisão daquilo que o Eterno tem nos enchido, nossas mãos e nosso coração através da tua palavra, através do manifestado Eterno sobre nós, através de sua misericórdia, é esse amor imutável, recebe. Olha só, não deixando, tá vendo? Olha o 25. Não deixando de congregarmos, como é de costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes, que vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, irmãos, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Resta certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Há um romper, há uma violência, há uma dor intensa. Por isso que Jeremias fala, não ore por esse povo mais, porque não querem ouvir. Porque não querem ouvir. Deixou passar o tempo. Ao 28. Todo aquele que quebrava a Torá, que rompia com a Torá de Moisés, morria sem o recede, sem um amor imutável, morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o filho de Elohim, aquele que tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e retribuirei outra vez, o Eterno julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivos. Lê comigo, irmãos, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto dos opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornaste coparticipante com os que desse modo foram tratados. Está falando conosco. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Qual é? A misericórdia de Elohim, a mesma possessão dos filhos de Levi. Portanto, não lançareis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, diz Paulo, para que depois de haveres feito a vontade de Elohim, alcançareis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir e virá, e não tardará, mas o meu juízo viverá, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É uma ruptura, irmãos. Há uma dor intensa aqui. Por isso que se recuar, se voltar atrás, porque eu não quero saber, eu não quero ouvir a voz de vocês. É assim que eles fazem. É assim que eles desejam, causando uma ruptura entre irmãos, ruptura entre a Torá. Ele diz assim, todo aquele que quebra a Torá, que rompe com a Torá de Moisés, morria sem misericórdia, sem o amor de Elohim. Por isso que o Eterno, ele vem com a sua misericórdia, ele vai fazer uma ligação de uma geração a outra geração. Lá no Salmo 45, não precisa ir lá não. Ele diz assim, uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas, para que não haja uma ruptura, para que a próxima geração dê continuidade. É assim. Por isso que lá em Gênesis, volta lá para mim, em Êxodo, perdão, em Bereshit, em Shemot, capítulo 1, ao iniciar aqui o livro de Êxodo, ele vem citando os ramos de Jacó. Aqui é sugestão pura de Elohim, elencar aqui os ramos de Jacó, porque mostra uma geração que deve se manter aonde? Firme, constante, sustentada aonde? Sustentado pelo lombo, pela coxa de Jacob. Nós vamos ler agora, verso 1. Diz assim, são estes os nomes dos filhos de Israel. Ele vai listá-los. De que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família.
Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José estava no Egito. Diz assim a palavra: Eis os nomes dos Benei Israel, que vinham a Mitzraim, o Egito, com Jacó, o homem e sua casa. Eles vêm, Rubem, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Esses são todos que saíram da coxa de Jacó. 70 seres. E José estava em Mizraim. Você vê aqui que são os ramos de Jacó. Por isso que vai ligar a um livro ao outro, para que não haja uma ruptura. Ele vem falando que esses que saíram do lombo, da coxa de Jacó, são 60 seres, que vão dar continuidade, vão se manter na palavra de Elohim. Aqui, irmãos, já inicia os primeiros sinais, que vai expor de forma implícita, ou seja, numa forma não muito clara, para que esses ramos aqui, que é a família de Jacó, que são os 70 seres, que vai iniciar aqui, para que esses ramos, eles venham compreender que a saída do Egito está próxima. Que a saída do Egito, a liberdade está próxima. É a palavra, aqui é o sinal que ele vai dar. O autor aqui, irmãos de Êxodo, vai expor esse sinal aqui no verso 7. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram de sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Este aqui é um sinal. É um sinal estabelecido lá em Êxodo, no capítulo 15, em Gênesis, no capítulo 15, quando, num diálogo ali de Elohim com Abraão, ele diz que aquela geração vai frutificar, vai aumentar, vai multiplicar, vão ser fortes, muito, e encher a terra. Então, é um sinal para que está próximo a saída do Egito. Você e eu temos que estar bem atentos ao sinal. O sinal é a palavra de Elohim. Então, aqui consegue-se identificar o início do cumprimento da aliança abraâmica, no diálogo que Elohim teve com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, que descreve, irmãos, a promessa da descendência, o cativeiro no Egito e a liberdade para a conquista da terra. O sinal aqui está determinado por um tempo oportuno. Chegou o tempo. Por isso que uma geração tem que estar atenta à outra geração, está ligada à outra geração, para que a próxima geração fique atenta ao tempo estabelecido pelo Elohim. Eu, porém, diz o salmista, faço a minha oração em tempo aceitável. Esse é o recado. Que sinal é este para nós? Que sinal é esse que ele está falando aqui? De que, no verso 7, que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram, se tornaram... Que sinal é esse para mim e para você, que é para identificar que está próximo para mim e para você a libertação? E Yeshua vai ensinar para nós. Vamos lá em Mateus capítulo 24. E Yeshua vai ensinar sobre este sinal em Mateus no capítulo 24. Você e eu precisamos entender, e esse sinal é a palavra, é o Machia. Mateus capítulo 24. Vamos ler do verso primeiro. Diz assim, saindo do templo, Yeshua ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam mostrando a estrutura do templo, segundo os exegetas, porque o templo tinha acabado de ser construído por Herodes. Então, reformado, não reconstruído, reformado por Herodes. Então, eles estavam ali, e Yeshua no verso 2 diz, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim dos tempos? Respondeu-lhes Yeshua, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Machia, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são princípios das dores. E não é o fim, é o princípio das dores. Por isso que eu e você tem que se manter firmes, prudentes, como nós cantamos. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Está vendo a ruptura? Observa os sinais. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Próximo ao original, esse verso diz assim: por causa do aumento da não-Torá, do rompimento com a Torá, de dizer, eu não quero a Torá, eu não quero ouvir a Moisés. Não tem quem ensine. Amém, não tem. E aqueles que ensinam, eles rejeitam. Esfriará o amor de muitos, diz ele. Por que esfriará? Porque vai perder a ligação com aquilo que gera vida em mente, que é a palavra de Elohim, que é a Torá. É por isso que vai causar dor. É o verso 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nós precisamos pegar este evangelho e pregar a todas as comunidades. É isso que o Eterno está falando para nós. Para que nós possamos entender que os sinais estão próximos. Nós temos que ir. Vai lá no verso 29, por favor. Vamos pular isso, senão vai ficar muito extenso a leitura. Verso 29. Diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor e da trombetas, aqui é o grande toque do shofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola, é a parábola da figueira, irmãos. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam, quando se multiplicar e crescer muitos, e a terra se encher deles, é isso que ele está falando aqui. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O reconhecimento do tempo. Lembra que hoje nós aprendemos sobre, como é que é? Amendoeira. Amendoeira, né? Que ela reconhece o tempo, que é o início da primavera, é a primeira a florir. Ela reconhece imediatamente. Esse é o sinal para nós. Quando ela florir, quando os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais haverá uma ruptura. É a promessa de Yeshua para mim e para você. Mesmo que eu e você venhamos falhar, 70 joelhos não se dobrarão a Baal. 7.000 joelhos. Amém. Então você precisa observar o seu proceder, eu e você. Eu primeiro, depois você. Precisamos operar em nós esse proceder. Porém, olha o verso 36. Porém, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que viu o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora
de vir o vosso Senhor. Foi isso que ele falou. Foi isso que nós cantamos aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora que o Filho do Homem virá. Você tem que observar os sinais. Elohim está dando a esta congregação pela sua misericórdia. Recebe pelo amor imutável que ele tem por nós, irmãos, por cada um de nós. Ele vem nos entregando para que nós possamos observar o florir da amendoeira, o florir da figueira. Fala no microfone. Então vamos lá. Lucas. Amém. É isso aí. Lucas 21. 21, verso 33. É quanto? 32, né? Diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, está vendo? Para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo, e orai para que sejais havidos dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Então, aqui, por quê? Porque nós estamos preocupados em nós mesmos, irmãos. Nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir e como nós vamos andar. E assim nós não damos atenção aos sinais prescritos aqui já na palavra, porque o sinal é a palavra de Adonai. Por quê? Por que essa é uma questão séria e muito séria para mim e para você? Porque não pode haver ruptura nenhuma, diz o Espírito, e sim uma adesão. Irmãos, o José e seus irmãos, e toda a geração de Bereshit lá, eles morreram aqui já em Êxodo, mas os Bene Israel frutificaram. Quer dizer, eles mantiveram. Por quê? Porque eles deram devido valor ao ato de frutificar. Eles deram devido valor aos sinais de que está próximo o dia de nós sermos libertos da influência de Roma, da influência do Egito. Por isso que em Provérbios, capítulo 11, não precisa ir lá, verso 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore de vida. É o que nós cantamos aqui toda manhã no serviço da Torá, o Verunô, que diz assim: não abandoneis a minha Torá, é a árvore de vida, para que nela se aderem. Por isso que não pode haver ruptura e sim adesão. Então, irmãos, nós começamos aqui a compreender que os filhos de Israel frutificaram porque eles mantiveram-se firmes na aliança, na palavra de Elohim. Porém, conforme os estudiosos preveem, e eles mesmos ensinam sobre isso, a permanência dos filhos de Israel no Egito aqui se ele continuasse, se ele não observasse o tempo, ia proporcionar para eles um problema muito grave, que é a assimilação, que é um processo de ruptura. A assimilação é um processo de ruptura. Segundo o Midrash, que é o Midrash, são produções literárias de livre interpretação da Torá, dada por os rabinos, os primeiros rabinos, os grandes rabinos, que estudavam a Torá. Ele diz que os primeiros a iniciar esse processo de ruptura, esse processo de assimilação ali no Egito, é exatamente os filhos de Levi. Segundo o Midrash, segundo os estudos rabínicos, os primeiros a iniciar o processo de ruptura foram os filhos de Levi. Aí você começa a entender o que o Eterno estava ensinando para nós hoje pela manhã. Você começa a entender, por isso que você não pode interromper o que o Eterno vem ensinando de uma geração para outra geração, de um livro para o outro. Porque o Midrash mesmo fala que os primeiros a iniciar o processo de ruptura, de assimilação no Egito, é a tribo de Levi. Foram os primeiros. Por quê? Porque eles eram hábeis na arte de cantar, eles eram hábeis na arte de cozer, eles eram hábeis na arte de fabricar. Então, a cultura do Egito acaba encantando aqueles que têm um coração
predestinado a não obedecer. A não obedecer. Porque Paulo ensina para mim e para você que a nossa consciência, se ela é fraca, nós temos uma assimilação muito rápida. Se a minha consciência ela é fraca, eu tenho um processo de ruptura muito rápido. É isso que Paulo ensina. Por isso que não é diferente comigo quando nós ficamos expostos com muito tempo excessivo na prática romana. Esse tempo excessivo que nós ficamos expostos nas práticas romanas, agora com a ruptura que Elohim exige de mim e de você, vai causar uma dor intensa. Mas eu não quero passar por essa dor. Eu quero ficar no meu conforto. Eu quero fazer o social. Eu quero ser, como é que se diz? Aquele que é politicamente correto. Diplomata, eu quero ser o diplomata. Aquele que vai fazer os relacionamentos se transitarem sem que haja nenhuma questão política de boa confiança. Boa vizinhança, obrigado. Política de boa vizinhança. Por isso que o Espírito está falando para mim e para você. E você não pode, nem eu e nem você, podemos nem piscar. Por isso que ele fala vigiai o tempo todo. Não podemos nem piscar. Vai lá em 1 Coríntios, para você ver. Por vós mesmos. Porque nós não somos confiáveis. Não somos confiáveis. Se a nossa consciência é fraca, ela é fácil de contaminação. Ela é fácil de manter, de promover a ruptura. Vai lá para você ver em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. Por favor. Por isso que ele vai chamar Moisés. 1 Coríntios, capítulo 8. Por isso que ele vai inicialmente chamar a Moisés, da tribo de Levi. Diz assim, capítulo 8 de 1 Coríntios, verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Ele está falando aqui de uma consciência fraca. Daquele que tem consciência fraca, ele facilmente se contamina. Ele facilmente promove a ruptura. Se alguém, verso 2, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama Elohim, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Elohim senão um só. Pois, ainda que haja algum que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Elohim, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Mas nem em todos há esse conhecimento, irmãos. Há alguns há que acostumados até agora com o ídolo, aqueles que têm uma consciência ainda fraca, que não quer romper, que não quer passar por um processo de ruptura porque causa uma dor intensa, mas nem todos, alguns há que a conheci. Onde eu estou? 7. Mas nem todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. A consciência fraca fica contaminada e você fica apto a promover uma ruptura. Ora, a comida não nos faz agradar a Elohim. Se comermos, nada temos demais. E se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Então eu e você, se nós tivermos essa consciência fraca, nós somos motivo para manter ou promover uma ruptura, uma separação da comunidade do Mashiach com a comunidade de Israel. Promover uma ruptura é um processo gravíssimo. Gravíssimo para mim e para você. É muito grave isso. Ao verso 10. Pois se alguém vir...
Mas se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, que está Shabat a Shabat, sendo ensinado pelo Espírito de Elohim, a mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas dos ídolos? Você não vai induzir o outro a seguir um caminho errado? É isso que ele está falando. Você não vai promover que o outro não se faça adesão ao Elohim de Israel? Verso 11. Assim, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco. Você causou uma ruptura por quem o Mashiach morreu. Olha o pecado aí. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra o Mashiach, irmãos. Pelo que se a comida escandalizar o seu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. Por isso que ele vem falando para nós. Porque se você não tomar uma consciência e tomar uma posição diante de Elohim, você não vai salvar o outro, você não consegue salvar. Como é que você vai promover a salvação se há no seu coração, se há na minha atitude, no meu andar e no meu caminhar, o promover de uma ruptura, de uma contaminação aos meus irmãos? Em vez de eu trazê-los para mim, eu estou afastando de mim. Em vez de trazê-los para a presença de Adonai, eu estou afastando de Adonai. É o processo de ruptura. Por isso que Paulo fala, a sua consciência é fraca. Ela é de fácil contaminação. De fácil contaminação. Você se torna assim um criminoso, diz a palavra. Você e eu nos tornamos um criminoso. Por quê? Porque em vez de promover a vida, como as parteiras fazem ali, você promove a morte, você faz igual o faraó. O faraó vai incitar que elas burlam as suas atividades, porque a atividade dela é vigiar a vida. Vigiar a vida. As parteiras, 2 parteiras, vão enfrentar um homem. Elas não têm medo do homem, mas elas tremam diante de Elohim. Elas zombam de faraó. Mas elas zombam de cabeça em pé. Por quê? Porque elas tremem na presença de Elohim. É uma resposta boba. Mas é assim que é o homem, irmãos. É assim, você pode falar para aqueles que te convidam a participar da festa do Natal, falando, não vou não, que isso é comida de ídolo, promovida a ídolos. Pode falar, irmão, simples. Simples. Pode falar. Não é isso que o Eterno mandou nos dizer? Fala para eles. Ensina a palavra para eles. É assim que o salmista, irmãos, no Salmo 1, vai lá para você ver. Salmista no Salmo 1, ele vai iniciar o livro aqui, ordenando em marcha o varão que não anda segundo os conselhos de criminoso. Aqueles que não andam segundo o conselho de Faraó. É isso, por isso que eu chamei para você, chamei a memória as parteiras, que não andam segundo o conselho de Faraó, que são criminosos. Ele era um rei, ele era um Deus homem, mas elas tinham o coração e a mente cativa em Elohim. Porque os homens, o conselho dos criminosos, que matam fruto, irmãos. O criminoso, a intenção dele, eu não fui lá ainda, a intenção deles é matar o fruto. É ver a videira florescer e tirar as suas flores para que não dê frutos. Esse é o homem criminoso. Por isso que nós vamos ter que vigiar a amendoeira. Para que o criminoso não venha querer tirar o seu fruto. Diz assim o salmista no capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou melhor, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos criminosos. Nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer aonde? Na Torá do Eterno. Ele tem prazer em ter adesão à Torá do Eterno. Ele tem prazer e na sua Torá medita, de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Está vendo? Na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, irmãos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá, porque é um caminho de criminosos, é um caminho de morte, que vai traçar a morte. Irmãos, é assim que Faraó agia. E porque esse é assim que age como criminoso, tem a mente dele, de Faraó, o Deus do Egito, que ele vai tentar desviar, incitar, dando uma ordem da função das parteiras. Ele tenta desviar a função das parteiras através de uma ordem dele. A função da parteira é auxiliar no nascimento. A função da parteira é promover o nascimento. É estabelecer a vida, é fazer chegar a vida. A função das parteiras. Mas para Faraó não, para benefício próprio, ele vai desviar. Ele vai tentar desviar. Para quê? Para benefício próprio. Ele vai promover a morte. Eles terão que enfrentar as parteiras, irmãos. Ele terá que enfrentar as parteiras que não têm medo do homem, mas estremecem diante de Elohim, que é o detentor da vida. Elas tiveram uma posição correta. Por quê? Porque Faraó é um instrumento de aflição. Vai lá para você ver, no Gênesis capítulo 1. Êxodo. Eu estou com Gênesis na minha cabeça, perdão, irmãos. Verso 15. Mas eu anotei Gênesis. Verso 15 diz assim: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá: quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Elohim e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida, porque era a função delas, auxiliar a vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Respondeu as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz a seus filhos antes que as parteiras cheguem a ela. Olha a resposta delas. Simples, né? Boba, vai enfrentando o rei do Egito com a palavra simples. Não é assim com a palavra de Elohim? Simples. Portanto, Elohim fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Elohim, lhe constituiu clã, família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, pois a todas as filhas deixarei viver. Ele é o promotor, é um instrumento de aflição. Faraó, instrumento de aflição. Mas sabe por que ele é um instrumento de aflição? Para facilitar a minha ruptura com o Egito. Ele vai ser um instrumento de aflição para facilitar a minha ruptura com o Egito. Ele vai ser um instrumento de aflição para facilitar a minha ruptura com Roma. O problema aqui é que Faraó vai exceder na promoção do período de aflição. Ele vai exceder. Nós estudamos hoje pela manhã. Pelo período estabelecido por Adonai de aflição, irmãos. Porque lá em Gênesis, não precisa lá não que eu vou ler para você. Elohim diz assim a Abraão, no verso 15, no capítulo 15. Tu saberás, sim, tua semente residirá sobre uma terra não sua. Eles os escravizarão, eles os violentarão 400 anos. Mas a nação a qual eles servirão, eu própria julgarei. Olha ele estabelecendo ele mesmo a justiça. Em seguida, eles partirão com um grande quinhão. Foi estabelecido uma aflição para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Foi estabelecido por Elohim essa aflição. E Faraó é o instrumento dessa aflição. O problema é que ele vai exceder na sua aflição. Nós vamos ver que a aflição, irmãos, vai promover purificação. A aflição vai produzir em mim e você restauração, retorno imediato. Você vai ver isso, porque a palavra aflição em hebraico é anar. E significa gemido, suspiro, grito sufocado. Por isso que nós falamos em clamor. Vamos clamar por causa das aflições. Isso porque a aflição no Egito, irmãos, ela aqui é carregada de perversidade por causa de Faraó. Ele é carregada de crueldade, de abuso de conduta, de abuso de poder,
de violência, tanto física quanto a violência espiritual, quando ele expõe toda a nação a inúmeros deuses. Essa é a violência, essa é a aflição de Faraó. Porque Aná, irmãos, é uma aflição promovida pelo Eterno, que vai produzir purificação, restauração, Teshuvah, que é o retorno, para aqueles que perseverarem. Porque ela vem carregada, sabe de quê? De misericórdia, recede. Você lembra que nós lemos lá em Lamentações capítulo 3? Ele vem carregado de misericórdia. É a porção que cabe a mim e a você. É a porção que cabe a mim e você. Vai lá no Salmo 119. Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Vai lá no Salmo 119. Tem uns 4 livros para a gente ler. Depois a gente encerra. Salmo 119. Mas nós não vamos ler ele todo, não. Salmo 119, vai lá no versículo 65. Diz assim, ó, Salmo 119. Faz o bem a teu servo, ó Eterno, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Está vendo? Antes de você ser afligido, você andava tortuoso, eu e você. Por isso que eu falei que a aflição vem para trazer purificação, para botar você e eu no prumo. Olha aqui, ó. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e faz o bem. Ensina-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua lei, na tua Torá. Foi-me bom ter sido afligido, diz o salmista, para que aprendesse os teus decretos, para que eu fizesse a assimilação à palavra de Elohim, para que eu fizesse a adesão à palavra de Elohim, e não ruptura. As tuas mãos me fizeram, 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Os que me temem alegram-se quando me veem, pois espero na tua palavra. Bem sei, ó Eterno, que as tuas leis são justas e que a tua fidelidade e que em tua fidelidade me afligiste. Promoção de vida, aflição dada por Elohim. Por isso que Faraó vai ser julgado por Elohim, porque ele vai exceder naquilo ao qual foi estabelecido para ele. Ele produziu uma aflição, porque a aflição dele é carregada de perversidade, porque ele é um homem mau, é um homem de Belial, porque ele é cruel, porque ele teve abuso de conduta, porque ele usou de violência física, porque em tudo isso aí, ó, porque as aflições nos induzem a voltar para o Eterno, irmãos, e não fugir da presença dele, e não fugir. Vai lá em Apocalipse capítulo 7 para você ver que a comunidade do Mashiach vai ter que passar por aflição. Ela vai ter que passar para que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento. Apocalipse capítulo 7. Amém? Verso 9 diz assim: Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Elohim, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos que dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Elohim, dizendo: Amém. Glória, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Elohim, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: esses são os que vieram da grande tribulação. Está vendo? Da grande aflição. São esses,
porque eles estão ali porque foram salvos, porque foram produzidos em purificação, em restauração, fizeram techuvá em arrependimento. Esses são os que vieram da grande tribulação e levantaram as suas vestes, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono, só por isso, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele, a cobertura estender-se-á sobre a comunidade do Machia, que se arrependerá. Nunca mais terão fome da palavra. Nunca mais, irmãos. Nunca mais terão sede de justiça. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Um só pastor, irmãos. Um só Elohim. E os conduzirá às fontes das águas da vida. O Elohim lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Ainda resta esperança para a comunidade do Machia, para a comunidade de Israel. Mais à frente você vai ver que Elohim vai se erguer diante da injustiça de Faraó. Ele vai se erguer para estabelecer a sua justiça. Em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um promotor da vida, aquele que nos induz a entrarmos no caminho correto através da Tua palavra, a fazermos uma adesão completa diante de Ti. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós quando nós deixamos de cumprir a Tua palavra. Quando nós, em nossos pensamentos, em nosso coração malignos, ó Pai, tentando nos desviar, ó Pai, das aflições que estão por vir sobre nós, ó Pai, porque nós não queremos romper com Roma, nós não queremos romper com o Egito, nós queremos estar aqui, ó Pai, acostumados, Senhor Deus, naquilo que nós fomos inseridos. Mas não é assim na sua palavra. Nós queremos declarar aqui, ó Pai, em nome de Yeshua, que nós somos culpados e que nós não somos merecedores de estar diante da Tua presença. Mas a Tua Torá vai nos purificar, a Tua palavra vai nos purificar, vai nos santificar diante de Ti. Senhor, em nome de Yeshua, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Pai, a levantar o nosso clamor verdadeiro na Tua presença. Ajude-nos, ó Pai, a promover a justiça, a ensinar a Tua palavra, a promover a salvação àqueles que não Te conhecem, ó Pai. E levar o Teu nome não somente no meio de nós, mas elevar o Teu nome a toda essa cidade, a toda esta nação, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, estabelecer a Tua palavra no meio de nós. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Yeshua, nosso Messias, ó Pai. Amém, Senhor. Amém e amém.